E aí, pessoal, eu sou o Jonatas Andrade e comigo estão o Felipe Campos Hey manos, tudo bem com vocês? e o professor Vitor Santiago. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Facompcast. Para apresentar mais um episódio do Facompcast, podcast da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, apoiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão. Nesta semana temos um episódio para tratar sobre gamificação na engenharia de software e para falar conosco temos um convidado bastante especial, o Maurício. Então a gente vai aproveitar da oportunidade para ele se apresentar um pouco mais. Ele que é graduado e fez mestrado aqui na UFPA e conta com um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Hoje ele é professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação na Federal de Lavras, também em Minas. E por fim, uma das principais linhas de pesquisa dele é a graduação em Engenharia de Software e Gamificação. Então, Maurício, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes e aí a gente vai conversando. Então fala, galera. Primeiramente aí, obrigado Vitor, Felipe, Jonatas pelo convite. Como bem apresentado aí, então eu sou mais um filho da UFPA aí, né? Aí que foi espalhado pelo mundo. E eu comecei a trabalhar com esse tema de gamificação que surgiu de uma forma bem interessante e linkada com uma motivação pessoal que eu tinha, que veio da atividade que eu desenvolvia enquanto eu estava no mestrado e antes de eu entrar no doutorado, que eu trabalhava com melhoria de processo de software. E aí eu trabalhava como consultor na implementação e avaliação de modelos como o CMMI, como MPSBR, e aí eu ia nas empresas, trabalhava ali um ano e meio lá dentro da empresa, tentando transformar os processos das organizações, e às vezes eu esbarrava num problema, né, que alguns profissionais criavam uma barreira inicial com uma visão assim, vem o Maurício aí querer mexer no que eu faço, ensinar o que eu trabalho todo tempo, com esse negócio de engenharia de software. E aí eu vi que alguns profissionais tinham essa visão, né, distanciada, de que a engenharia de software era um monte de teoria lá da universidade e desenvolvimento de software era outra coisa, né? Então, isso não era necessariamente culpa do cara, mas às vezes ele aprendia pela forma que ele teve contato com a engenharia de software, pela dificuldade também de ensinar engenharia de software, né, na sala de aula, devido ao tempo das disciplinas. Às vezes é difícil mostrar como que a engenharia de software ela é inerentemente prática, na verdade. E aí a gente tem um conjunto de teorias que fundamenta essas atividades. E às vezes o aluno fica com aquela preconceito, isso aí é um monte de blá blá blá, teoria e não sei o que, eu quero é codar. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de educação em engenharia de software, para justamente eu queria no meu doutorado investigar abordagens que pudessem diminuir esse gap percebido do aluno entre teoria e prática na engenharia de software, facilitando a vida do professor de trazer mais a imersão prática, né? E aí eu fui apresentado a um conjunto de técnicas, de teorias, e nesse meio eu tive contato com a gamificação. A gamificação ela entrou para cobrir um problema que eu notei. Quando eu comecei a trabalhar com abordagens baseadas em projetos para ensino, onde o aluno tinha contato com aqueles conteúdos de engenharia de software, vivenciando um projeto, eu esbarrei em alguns problemas que estavam relacionados a vícios dos alunos, que vou fazer ali perto da véspera de entregar, vamos dividir, trabalho em equipe, você faz isso, eu faço isso, depois a gente une nossos poderes e a gente tem um Megazord, e essas questões impedem um pouco o aluno de ter uma vivência que é mais próximo da realidade profissional do desenvolvimento de software, né? Isso impede também nós, enquanto professores, de termos uma participação melhor nessa experiência de aprendizado do aluno, no sentido de dar feedbacks mais antecipados, de fazer com que o aluno explore mais práticas, mais temas da engenharia de software, que não apenas aquele básico que ele precisa para fazer aquela entrega. Então, a gamificação entrou para dar cobrir esse gap, né, de tentar transformar um pouquinho o comportamento do aluno. E aí todo esse rodeio para motivar, né, o uso da gamificação, mas o que de fato é essa tal de gamificação?
A gamificação é um conceito que foi inserido na literatura ali por volta de 2010, 2011, mas era uma prática que vem do marketing há muito mais tempo. E aí tem um autor chamado Sebastian Detergent que definiu a gamificação como sendo a aplicação de elementos de jogos em contextos não jogos. E aí tem um monte de minúcias que a gente pode explorar ali. Primeiro, essa ideia de aplicação de elementos de jogos. Então, uma confusão que às vezes é normal as pessoas terem quando ouvem falar de gamificação, associa a usar jogos. Só que, na verdade, a gente não está usando o produto jogo. A gente está só usando alguns componentes, alguns elementos desses jogos para mudar a experiência que as pessoas têm na execução de algum tipo de atividade. Então, o que são esses elementos de jogos? São componentes, coisa mais fim, né? Por exemplo, um troféu, uma medalha, um ranking, um pódio. São componentes que fazem parte de jogos, mecânicas, que aí já são regras, que a gente sistematiza em forma de regras, igual qualquer jogo. Tem uma regra que, por exemplo, define quem está vencendo, quem está perdendo, o que é que você pode, o que é que você não pode fazer, qual é a sequência de passos que você pode fazer, e etc. Você tem dinâmicas, que já são aqueles comportamentos que emergem a partir dessas regras. Então, por exemplo, se você tem um determinado conjunto de regras, uma dinâmica que pode surgir é a dinâmica de blefe. A regra não fala que você tem que mentir, mas é inerente de você, enquanto está jogando, você tem esse comportamento. Ou a competição, ou a cooperação, são dinâmicas. E tudo isso para a gente tentar trazer sentimentos que motivam, engajam o usuário a se manter na execução daquela atividade, que aí é o que a gente já fala do contexto não jogo. No campo de aspectos comportamentais, a gente percebe que é algo muito difícil, né, da gente treinar, seja dentro da universidade, né, em uma disciplina, ou até mesmo dentro de equipes de desenvolvimento. Queria que você comentasse um pouco mais sobre esses aspectos comportamentais, né, dentro de gamificação. Uhum. Então, aí vem a outra metade lá, que são contextos não jogos. O que seriam esses contextos não jogos? São justamente uma atividade onde a gente vai aplicar esses elementos, né, com essa visão. A visão da gamificação é mudança de comportamento. Uma confusão, assim, também que as pessoas têm é que o objetivo da gamificação é divertir. Mas, na verdade, diversão é um sentimento que a gente pode levar ao usuário a partir desses elementos de jogos. Tem gente que joga já de forma profissional ou compulsiva e não é nem por causa da diversão, é por conseguir o máximo, é acumular, é completar. E a pessoa se condiciona a achar uma forma de fazer aquilo para repetir e conseguir atingir aqueles objetivos. E quando a gente traz justamente para esses contextos sérios, onde a gente pode pegar um contexto não jogo, que é o desenvolvimento de software, a gente tem ali dentro do desenvolvimento de software vários desafios relacionados à questão de a gente definir uma estratégia de desenvolvimento, incorporando boas práticas, que elas sejam utilizadas de forma continuada. Que esse que é o grande desafio, né? Tem um colega, o Fábio Aguiar, aí agilista aqui de Belém também, que ele faz muito paralelo, que o desafio de você aplicar metodologia ágil é igual ao de você fazer abdominal. Para fazer uma, você faz pendurado na porta, de cabeça para baixo, faz de qualquer jeito. Agora, para fazer 100, que é difícil. Então, o mesmo paralelo a gente traz para cá, para qualquer coisa na engenharia de software, né? No desafio lá do desenvolvimento de software. A gente tem que. Um desafio da engenharia de software, da parte de processos e tal, é você usar aquelas boas práticas de codificar ou de usar uma determinada técnica de testes ou inserir uma determinada atividade no seu processo de forma contínua, replicando para que a gente consiga maximizar o potencial daquilo e ir melhorando ao longo do tempo. E aí a gamificação, ela pode ajudar, diferentemente de um treinamento onde você explica para o cara como faz, ensina como faz. Na gamificação, você tem a possibilidade de condicionar o cara a continuar fazendo. Essa é a grande virada do jogo da gamificação. Então, você
cria ali um ambiente, uma camada que arremeta alguma filosofia de jogo, né, tentando pegar aquelas características que fazem com que a gente fique compenetrado no jogo, tentando melhorar sempre, executar e passar da melhor forma possível, e trazer isso para um contexto não jogo, ali para o desenvolvimento de jogo. Eu vou fazer esse teste unitário bem robustinho aqui, tentar fazer uma cobertura bacana para essa feature que eu fiz, porque eu vou estar pontuando ali no jogo, eu vou estar me classificando melhor e tal. Então eu estou trazendo uma motivação extrínseca, mais imediatista para o cara, para convencer ele a fazer, aí ficar fazendo. E ao longo do tempo, a ideia é que isso vai se tornando um hábito para ele. E ele consiga resgatar até a motivação intrínseca por trás daquilo, que eu estou fazendo porque isso realmente é importante para o meu código. Maurício, essa tua fala me despertou uma vontade e sobre um assunto que eu gosto muito, que é a gamificação. Eu já sabia que a gamificação não é um termo novo, como você mencionou agora há pouco, mas a gamificação ela é particularmente usada em contextos educacionais para ajudar a fixar o aluno conteúdos e treinar habilidades mediante um sistema de recompensa para desafios que ele enfrenta. Eu, por exemplo, uma aplicação de gamificação pela qual eu passei foi durante o meu pré-vestibular, em que o meu colégio fazia algumas gincanas em que colocavam os alunos em um ranking top 1, 2 e 3 lá dos simulados que a gente fazia. Só que como é que a gente emprega isso, e você está falando sobre isso, como é que a gente emprega isso na computação, na engenharia de software? Porque uma coisa é você colocar isso na educação convencional, na educação básica que a gente tem. Outra coisa é você fazer um ensino mais técnico com isso. Então, como é que a gente aplica, o que a gente quer, na verdade, com a gamificação na engenharia de software e onde a gente quer chegar com ela? Então, ela é uma pergunta interessante, que da feita que entrou na academia, né, na literatura, a engenharia de software, muitos estudos de fato foram direcionados à parte de educação. Mas se a gente for pensar até nas nossas vidas, a gamificação é usada há muito tempo com muita coisa. Então, quando a mamãe fazia a competição, eu e meus primos, quem lavar mais louça aí vai ganhar não sei o quê. É uma competiçãozinha que tá fazendo, criar umas regrinhas ali. A gente faz isso às vezes conosco, né, criando ali, se eu conseguir fazer isso, no final de semana eu posso pedir um lanche, quebrar aqui a dieta, pedir um lanchão e tal. Então, na engenharia de software, no contexto profissional, né, vamos trazer contexto indústria, a ideia da gamificação é justamente promover essas mudanças de hábitos nas equipes para facilitar a inserção de novas práticas ou a melhoria de serviços. Então, eu tive acesso, né, a uma organização que, como eu não os consultei, não sei se posso divulgar ou não, mas onde eles eles criaram um sistema gamificado que expandia o sistema de abertura de chamados deles. Então, eles tinham lá para atendimento de primeiro e segundo nível, lá um sistema de abertura de chamados, e eles metrificavam lá a qualidade do atendimento, o respeito ao SLA, ou seja, tinha um tempo lá que cada tipo de chamado podia ficar em aberto, 24 horas, 48 horas, e aí metrificava quantos chamados os colaboradores estavam atendendo dentro do SLA. E aí eles colocavam como recompensa, em relação a isso, alguns pequenos benefícios em relação ao ambiente de trabalho. A possibilidade de, na segunda-feira, por exemplo, pular o turno da manhã, chegar atrasado um dia, acumular para uma licença prêmio e etc. Pequenos benefícios que você cria um ambiente ali que é pautado no seu desempenho pessoal, quanto você está colaborando para que os nossos indicadores como um todo melhorem, né, da organização, e você tem direito a alguma regalia. Aí vem outra coisa que é muito interessante, que é importante a gente diferenciar a gamificação de simplesmente o uso de games. Na gamificação, nos games, na verdade, a gente tem um ambiente autocontido. Então, o que você produz dentro de um jogo, morre dentro do jogo. Você está num jogo sobre desenvolvimento de jogos. Quando você encerra o jogo, você deu game over, você zerou, você não tem como produto um jogo pronto. Você tem uma pontuação, talvez alguma experiência, algum sentimento que você despertou, mas tudo que você gerou em tempo do jogo acaba lá. Já na gamificação, você está inserindo esses elementos dos jogos para proporcionar que você gere um valor real.
Então, por exemplo, no contexto dessa organização, o que a gente queria? Melhoria na nossa qualidade de serviço. Se a gente está jogando e está todo mundo jogando empenhado em jogar, entre aspas, né? Esse sistema gamificado que a gente está definindo, no final das contas a gente está gerando o maior número de chamados concluídos dentro do SLA. Se eu estou fazendo um jogo, uma estratégia gamificada, por exemplo, associado ao processo de gerência de configuração dentro de uma organização, o que eu vou gerar se as pessoas tiverem um bom desempenho? É um ambiente de controle de versão bem estruturado, onde as pessoas estão comitando direitinho, fazendo comentários adequados, usando ali o sistema de ramificação de forma ideal e etc. Então, o objetivo da gamificação é tapear as pessoas num primeiro momento, vamos falar assim de forma meio jocosa, mas a gente está tapeando os usuários a realizar comportamentos que a gente quer, adquirir hábitos que a gente deseja, a troco de uma recompensa simbólica ali, ou uma sensação, né, de completar, uma sensação de competir, uma sensação de cooperar, uma sensação de superar um obstáculo. Então você está trazendo esse tipo de emoção para recompensar o cara a fazer uma melhoria na forma dele de trabalhar. Esse que é o lance, o objetivo da gente inserir a gamificação em um ambiente profissional, qualquer que seja. E aí, quando a gente fala no ambiente de desenvolvimento de software, a gente tem ali questões relacionadas à qualidade, melhorar a qualidade do nosso código, do nosso produto, do nosso processo, a gente melhorar as nossas métricas, melhorar os nossos sistemas internos, melhorar o nosso processo, tentando trazer aí mais economia, menos tempo, mais assertividade. Então a gente está querendo melhorar nossas formas de trabalhar, tendo aí essa camada lúdica em cima, que tem o objetivo de motivar as pessoas, engajar as pessoas para que elas continuem fazendo ao longo do tempo. Maurício, eu até iria um pouco além uma das suas últimas frases, que é tapear, entre aspas, o seu funcionário. Eu iria um pouco além. Nós, seres humanos, nós somos muito acostumados, o nosso cérebro é acostumado a ser recompensado por coisas. A gente ama ser recompensado por coisas. Existem hormônios que trabalham só com esse sistema de recompensa. Então, a gamificação, nesse sentido mais amplo, de você colocar ela no seu ambiente de trabalho, é fazer com que os seus funcionários, seus colaboradores, que já fariam uma tarefa, façam ela de maneira mais prazerosa possível, para que ele consiga ter um rendimento melhor no trabalho, como você mencionou, e que ele sinta prazer naquilo, de, nossa, eu me sinto parte da empresa, me sinto parte dos colaboradores, e assim ele consiga desenvolver, entregar um produto com melhor qualidade. Exatamente. E as empresas já têm práticas, né, de criar esquemas de recompensa para o funcionário que tem um bom desempenho. Aqui é a mesma coisa, você está criando um esquema de recompensa, só que você está usando uma estratégia baseada em elementos de jogos. Bom, eu queria que você comentasse sobre como lidar com a diferença do que funciona para uma pessoa e o que não funciona. Além da questão, né, da diversidade de tamanhos, mas as pessoas têm, novamente, motivações intrínsecas e extrínsecas diferentes. As motivações extrínsecas são aquelas imediatistas, né? Então, por que eu trabalho? Minha motivação extrínseca para eu trabalhar é receber meu salário. A minha motivação intrínseca para trabalhar é fazer o que eu gosto. Eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de pesquisar. Então, isso me dá satisfação. Por isso eu trabalho. Isso é a minha motivação intrínseca. E as pessoas têm as suas motivações diferentes. Então, quando você está gamificando alguma coisa, você tem que observar duas coisas principais, não apenas essas duas coisas, né? Mas tem duas coisas principais. Primeiro, você tem que customizar muito bem a gamificação para atender aquele contexto da atividade que você quer transformar, olhando principalmente para qual valor você quer agregar. Então, você não tem uma receita mágica que você vai aplicar em qualquer lugar para fazer com que o desempenho melhore, a eficiência melhore. Porque esse desempenho melhorar é muito variado de contexto para contexto. E a outra coisa que a gente tem que observar é qual o público-alvo que a gente vai aplicar isso. Tem pessoas que você, dependendo da estratégia que você gamifica,
a pessoa vai achar que aquilo é uma coisa idiota. Você está trivializando aquele contexto, então você está infantilizando, tornando, tirando a seriedade daquela coisa. Se você fizer uma estratégia gamificada que tem essa natureza de parecer muito jogo, de ser um negócio assim, muito coloridão e muito longe da realidade. Para algumas pessoas isso atrapalha, isso desmerece. Para outras pessoas, se você fizer essa estratégia, ela vai olhar com outros olhos, porque vai chamar a atenção dela, ela vai gostar. Então, é importante analisar quem são as pessoas que compõem aquele ambiente que você vai gamificar. E aí, a outra coisa que é importante observar é que a gamificação, ela, pelo menos é uma prática que eu carrego comigo, um aprendizado que eu trouxe comigo, é que quanto mais opcional ela for, melhor. Porque você não pode obrigar as pessoas a embarcar naquela gamificação, mas você tem que convidá-las. E se elas quiserem embarcar, assinar aquele negócio, legal, mas ela vai trabalhar da mesma forma que a outra pessoa que não está atuando naquele ambiente gamificado. Elas vão fazer a mesma atividade. Então, se você deixa isso opcional, né, de forma que a pessoa possa ingressar por desejo próprio, é uma outra estratégia que a gente pode usar aí para contornar essa repulsa que algumas pessoas podem ter, ou por você estruturar de uma forma que não agrade a gregos e troianos, né? Então, alta chance de você montar uma estratégia gamificada que 80% da sua equipe, digamos que você está num ambiente de trabalho, goste, e aí tem aquele 20% que não gosta. Então, a melhor forma de você não ter um efeito contrário de obrigar aquele cara a embarcar na sua gamificação e se sentir frustrado, é você dar a opção dele não participar e continuar trabalhando da mesma forma que todos estão trabalhando. Bom, Maurício, muito legal, né, esclarecer esses pontos sobre o que é gamificação, como que práticas de games podem ser utilizadas, né, seja para o aprendizado, para o treino na indústria. Você poderia explicar um pouco para a gente o que seriam esses efeitos ou como é que a gente pode lidar com eles, né, para tentar contornar, né, esses efeitos indesejados, né? Você comentou aí que pode ter algum colaborador, né, que não queira participar dessa reestruturação de melhoria de processos internos, mas como é que a gente pode amenizar essa situação aí? Porque geralmente quando se explora a gamificação é só mil maravilhas, não, engaja, motiva, é legal, mas a gamificação tem alguns problemas inerentes a ela. Primeiro, a questão de, como tudo na engenharia de software, se a gente for fazer o paralelo, né, a gente tem aquela máxima de não ter a bala de prata. A gamificação nunca vai ser uma bala de prata. De repente você tem um cenário, um contexto, por exemplo, a sala de aula, a disciplina de engenharia de software, tem todo semestre. Pode ser que você use a mesma estratégia numa turma e na outra turma tenha um efeito muito diferente. Então a primeira turma adorou, todo mundo teve um efeito maravilhoso e na segunda foi uma bomba. Então o primeiro problema da gamificação é que ela tem que ser customizada olhando para o contexto e olhando para as pessoas que participam. E aí a gente tem um outro problema, que são até questões éticas relacionadas à gamificação. Se ela não for muito bem planejada, ela pode ter alguns drawbacks muito negativos, inclusive fazendo efeitos contrários ao pretendido. Então, vamos pensar aqui num cenário hipotético que a gente está aqui na nossa empresa, onde a gente fez aqui um sistema de pontuação, que aí a cada vez que você faz uma coisa legal, vai aumentando a sua pontuação. E aí você tem um ranking que mostra isso. Para o cara que está lá em cima, pô, é legal, é reconhecimento social, ó, eu sou melhor. E para o cara que está lá embaixo? O cara vai se sentir mal, né? De ter o seu mau desempenho exibido para todos. E aí pode ser que alguns interpretem, não, mas ele é o pior entre os melhores, ou outro pode ter interpretação de que ele é um mau funcionário. Então a gente tem algumas questões sobre a privacidade das pessoas. Até que ponto aquele dado que você está mostrando pode ter um efeito contrário? Até que ponto as pessoas querem de fato participar disso? Então você tem que também dar liberdade das pessoas que não se sentem confortáveis não participarem e conseguirem
executar a sua atividade da mesma forma. Outro aspecto, novamente, relacionado a essa dificuldade, essa necessidade de você customizar a gamificação para as realidades daquele contexto. Digamos que você está lá, tem vários ciclos, né, do seu desenvolvimento, cada ciclo vai ter um resultado, e aí você vai vendo que aquele cara que está sempre na frente, ele sempre vai ter acesso às melhores recompensas, porque está acumulando sempre lá a pontuação dele, por algum motivo. Enquanto o cara que está lá atrás, ele está ficando tão distante do cara que está lá na frente, que ele já está completamente desmotivado, ele não quer participar de jeito nenhum mais desse negócio, porque ele sabe que ele não vai nunca alcançar o cara que está na frente, ele nunca vai ter chance de ganhar a recompensa. Então, você minou a motivação dele. Você falou, ó, você não vai conseguir pelas regras da nossa gamificação. Aqui, como a gente definiu, você matematicamente é impossibilitado de alcançar aquelas recompensas. Então, você minou a motivação do cara de galgar aquilo. Então, você tirou o objetivo dele, a participação dele naquela sua estratégia pode ser desconsiderada já. Então, você tem que analisar muito bem aquele cenário. Outro risco relacionado ao mau uso da gamificação é o que a gente chama de game the system, que é buscar exploits, né? Cheatar, a gente roubar no jogo. Você projetar a gamificação de uma forma que você consegue realizar ações que não necessariamente têm benefícios reais, agrega valor real àquela atividade fim que você está gamificando, mas que se o cara ficar fazendo aquilo, ele vai ganhar ponto, ele vai se beneficiar no jogo em si, na camada de game. Então, ele está fazendo aquilo por conta só da gamificação, mas ele não está agregando nada. Então, tem o risco, e isso acontece, que seres humanos são curiosos, usuários em geral, você sabe, né? Máximo desenvolvimento de software, o usuário vai encontrar falha, ou ele vai gerar uma falha de uma coisa que nunca foi projetado para ele fazer daquele jeito, ele vai fazer daquele jeito, e da mesma forma a gente está lidando com usuários aqui no nosso ambiente gamificado. Então você tem a chance de você inverter os objetivos. Em vez de você fazer com que a pessoa esteja concentrada na execução do game, da atividade, perdão, e motivada pelo game, não, agora ele está concentrado na execução do game. E se tiver benefício ou não aqui atrás, tanto faz para ele está empenhado. Então, esses são exemplos de alguns pontos negativos, né, relacionados à gamificação. E isso tudo impacta de que a gamificação é difícil de você fazer. É difícil de você projetar um ambiente gamificado de forma adequada, customizada para aquelas necessidades, para aquelas pessoas. Existem riscos. Então, não é só, como algumas pessoas acreditam, que gamificar é você colocar lá um sistema de pontuação, bota uns níveis e bota um ranking. E acabou, está gamificado. Imagina que uma gamificação mal projetada, que tem como princípio base a competição, pode gerar dentro de uma empresa ou de uma sala de aula um ambiente de competição tóxico, onde as pessoas estão ali levando a sério demais essa competição e está gerando mais atritos interpessoais do que benefícios para aquela atividade. Então, existem muitas questões que estão relacionadas a esse lado da psicologia, relacionada aos jogos, quando aplicados em um ambiente sério, de trabalho, ou ambiente de educação, ou qualquer outro cenário. Então, existem várias questões aí que têm que ser pensadas e serem avaliadas ao longo do tempo para você sempre estar refinando o seu ambiente gamificado para mitigar esses problemas, né? Eu acho que com a pandemia, né, com o aumento ali do trabalho remoto, eu acho que tanto as empresas quanto nós, como professores, queremos sempre utilizar uma metodologia diferente, que traga maior engajamento, né, maior participação dos alunos. E você já comentou que não existe bala de prata, não tem uma forma mágica de resolver essas dificuldades. Eu vejo a gamificação, né, não sou especialista, mas é um tópico que sempre me interessou bastante. Eu vejo que é uma estratégia muito positiva, né, que pode agregar, sim, muito valor, né, seja em ambiente
de aprendizado, seja ali até mesmo na cultura da empresa, no compartilhamento de conteúdo, né? Mas eu queria trazer outro ponto aqui, né? Qual seria uma forma ali, uma boa forma de você utilizar esses princípios, né? O que você julga como ideal, que nós, professores, poderíamos utilizar ali para trazer esse maior engajamento? Eu conheço aqui, estou lembrando aqui o Kahoot, né, que é legal que você, enquanto está apresentando, os alunos ali podem ser questionados, eles marcam ali quais são as alternativas, qual que é a alternativa correta, mas devem existir outras. Queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre essas estratégias, né, ferramentas, o que a gente pode usar, como que a gente pode absorver esse mundo de gamificação dentro do ensino. Então, uma coisa que a gente gerou durante o meu doutorado, a gente definiu um framework para apoiar professores a aplicar a gamificação num contexto muito específico, que é no contexto do ensino orientado a projetos, no contexto de engenharia de software. E aí, o que a gente aprendeu lá? Algumas lições aprendidas que a gente tirou servem para qualquer cenário. Primeiro, mapear muito bem o que você realmente quer com aquela sua estratégia gamificada. No contexto lá da disciplina, que a gente estava aplicando em disciplinas de engenharia de software, né, o contexto do meu doutorado, a gente rodou, acho que uns 5 ou 6 estudos de caso, aplicamos em turmas diferentes, e, assim, o princípio era o mesmo, do que a gente queria. Primeiro, a gente pegava um projeto que ia durar o semestre inteiro e quebrava ele em 3 iterações. E ao final de cada interação, as equipes dos alunos iriam entregar uma parte do produto, né? Uma especificação ou um primeiro MVP, alguma coisa assim. O nosso primeiro desafio era fazer com que os alunos aplicassem um conjunto de técnicas que a gente esperava deles em cada um daqueles entregáveis deles, né? E aí, quando os alunos deixavam para fazer no final, lá na última semana, para você mostrar que ele tinha que ter feito um negócio lá atrás, que ia demorar um tempão, ou tinha que estar sendo usado, já não dava tempo do aluno corrigir. Então, uma coisa que a gente queria, que eles fizessem cada entrega de forma mais iterativa e incremental possível. Isso era uma coisa, incorporar neles, de fato, esse princípio do interativo incremental. Isso era um objetivo da nossa gamificação. Outro objetivo era incentivar que o aluno conversasse com a gente, validasse o resultado parciais deles com mais antecedência possível, para que a gente pudesse dar feedbacks, né? Eu falo, os professores responsáveis nas disciplinas, pudessem dar os feedbacks para que eles fizessem as adequações. Então, o que a gente fez? A gente pegou, para cada uma dessas iterações, a gente mapeou um conjunto de atividades, de práticas de engenharia de software que poderiam ser legais para eles aplicarem. Então, se, por exemplo, a primeira interação, eles tinham que entregar um documento de requisitos em algumas disciplinas. A especificação do software, como fosse. Independente, tinha gente que queria fazer um backlog de produto, uns queriam fazer um documento de requisito, prototipação. A gente falava, pensem quais são as técnicas de licitação, um exemplo de uma tarefa, mapeie qual a diferença entre a técnica A e a técnica B, pesquise pelo menos 2 técnicas para você levantar requisitos, crie um projeto no GitHub e faça a especificação do software lá no layout do projeto, ou faça pelo menos a visão geral. A gente colocou essas atividades, em vez de pensar ali só na entrega final, a gente deu uns prazos parciais. Se o aluno quisesse fazer entregar ali antes, tipo, de semana em semana ele entregar um pouquinho, ele ia ganhar alguns troféus. A gente colocou cada tarefa dessa valendo troféu de ouro, de prata, de bronze, onde se ele apresentasse para mim e eu falasse que tá ok, ele ganhava aquele troféuzinho para a equipe dele, aquele troféuzinho valia X pontos, que no final da iteração as equipes iam ser ranqueadas em relação à quantidade de troféus que eles entregassem. Isso ali não tinha efeito direto na pontuação deles, na nota que eles iam ter. Era só uma pontuação de jogo. Mas se eles se engajassem nessa competição, as chances do produto parcial que eles iam me entregar lá na ponta estar certo, estar adequado, era muito mais alta do que eles simplesmente chegassem no dia da entrega e
Ó, isso que eu fiz. Então, eu criei ali um ambiente de um conjunto de regras para reforçar o valor que eu queria lá atrás, que é o quê? Que eles fizessem de forma mais gradativa o trabalho, começassem com mais antecipação e validassem o que eles estão fazendo comigo. Quando eu criei essas tarefinhas, onde eles têm que mandar para mim e explicar como que eles estão atendendo elas, eu estou fazendo isso para eles refletirem sobre técnicas de engenharia de software, criar um raciocínio sobre aquilo e me apresentar. Tipo, 3 semanas antes de eles fazerem uma entrega. 2 semanas antes, 1 semana antes. E aí condicionava eles a ficar nesse vai e volta comigo. Então, ó, Maurício, eu tô indo nesse caminho, é isso? Vale um troféu? Não, vale. Aí eu colocava em algumas turmas, alguns professores colocaram uma recompensa no final, simbólica. Por exemplo, a equipe que ganhasse mais, tivesse maior pontuação até o final, tinha uma noite de pizza com o professor, ou ganhava uma bala, das mais diferentes recompensas. Mas a gente não trazia nenhuma recompensa que era, de fato, ali a nota. A nota era uma consequência. Então, isso é uma coisa que eu acho que é uma boa prática interessante. Você mapeia muito bem o que você quer, de fato, agregar de valor. O que você quer trazer de modificação naquele seu ambiente para as pessoas que estão participando. Construa regras que enfatizem esses pontos, que se as pessoas participarem e tal, independente de elas vencerem ou não no jogo, mas você está condicionando elas a ter aquela transformação naquele caminho que você quer. Isso aí é um ponto que eu achei assim fundamental. O outro ponto que eu achei fundamental é de começar pequeno. Não adianta você já querer fazer uma mega estratégia gamificada que tem várias condições. Então você pegou todos os elementos de jogos que você viu na sua vida, que você achou legal, insere ali e criou um ambiente que o grau de cognição que você precisa para entender como funciona a gamificação é maior do que o que você precisa para você realizar a atividade que você tem que fazer. Você está gastando muito mais esforço para jogar do que para trabalhar ou do que para estudar. Então, não faz sentido. Então, outra ideia assim que a gente tirou, uma lição que a gente aprendeu é: comece pequeno, monte um sisteminha de gamificação enxuto, até para as pessoas irem aprendendo e ao longo do tempo vai aumentando a complexidade, insere novos elementos e ao longo do tempo refine, colete feedback para ver se as pessoas estão realmente indo no caminho certo, se elas estão se sentindo bem e dessa essa adaptabilidade, né, para o seu sistema. E a terceira, que eu acho mais fundamental, é entender que a gamificação é uma camada. Gamificação é uma camada que você vai inserir naquele contexto. Então, ela não é uma coisa que tem que ser amarrada no seu contexto. Se você quiser trabalhar ou estudar da forma tradicional sem participar da estratégia gamificada, beleza, não tem problema. Se você quiser entrar aqui na nossa estratégia gamificada, nosso ambiente gamificado, bacana, seja bem-vindo. Você tem o potencial de ganhar essas recompensas aqui. A ideia é essa que seja muito transparente em relação que isso é uma camada e que não quem não participar vai ter problemas, vai ter desvantagens. Não, quem participar tem uma chance de ter esse percurso de transformação. Então tem que ser muito transparente com as pessoas. Eu acho que essas 3 características, 3 regras, assim, são interessantes. É difícil falar assim, ó, a ferramenta tal, ou usar o elemento de gamificação tal, porque é muito variado de contexto para contexto. Nas turmas que a gente trabalhou, enquanto meu doutorado, a ferramenta que a gente utilizava era uma planilha de Excel. E aí a gente tinha um conjunto de regrinhas bem simples que dava para a gente explicar, o professor não ter trabalho de ficar gerenciando e os alunos tinham mais, era um processo que a gente trabalhava com eles, né? Eles começavam a trabalhar na forma de um processo. Mas, paralelo, a gente tem aquele contexto daquela outra organização que eu exemplifiquei, que pegou o sistema de gestão de tickets, de chamados, e customizou o sistema. Então, tem uma ferramenta lá. É difícil, às vezes, falar, ó, vai nessa ferramenta, porque de contexto para contexto é muito variado. Mas agora, as boas práticas de como você pensar na gamificação, aí isso pode ser válido para qualquer ambiente. Eu acho, Maurício, inclusive, que ficou muito nítido aí que o mais importante, o que tem que ser protagonista, é o aprendizado, né? É o que você vai
conquistar durante esse processo, independente, né, no caso de uma disciplina, ganhar nota. Nota é importante, mas que seja uma consequência, que seja divertido, né, aprender, treinar, lidar com aspectos tão importantes como esses comportamentais que a gente já citou, né, e a gente tem visto aí tantas empresas que usam aí nos seus bootcamps, né, várias estratégias que também unem um pouco disso, né? Alguns desses princípios, né? Você tem um desafio que você tem que desenvolver e aí você não é avaliado simplesmente no final, né? O interessante é você ter feedbacks contínuos, né? Começar pequeno, como você já comentou, e à medida que você vai evoluindo naquele desenvolvimento, você vai aprendendo, né, novas técnicas, ou vai procurar um conhecimento extra, né? Eu acho isso tem dado muito certo, né? Em muitas empresas que já perceberam que não adianta ficar esperando profissional pronto, completo, sênior, né? É muito importante treinar a habilidade, né? A habilidade, quando eu falo, não me refiro apenas às técnicas, né? Mas trabalho em equipe, tomada de decisão são aspectos tão importantes que precisam ser treinados. E esses princípios de gamificação são muito importantes, né? Que a gente poderia até aproveitar muito mais dentro do ensino da engenharia de software, até mesmo no ensino de programação, seja dando um troféu, seja no final da disciplina de um desenvolvimento de vários projetos, ali tem a pizza, como você já comentou. Às vezes o prêmio, né, ele é importante, mas ele é secundário. Eu acho que o que fica para os alunos, né, e para quem gerou conteúdo dentro da empresa é muito maior que isso, né? É esse caminhar, esse processo gradual. Exatamente. O feedback que a gente teve ao longo dos estudos de caso que a gente rodou no meu doutorado, em outras execuções, geralmente tem muito a ver com isso aí. A pessoa às vezes até embarca olhando ali aquele prêmio que tem no final, mas ao longo do processo ela percebe a melhoria. E algumas coisas que são elementos de jogos, mas que a gente tem em outros ambientes também, que são muito legais, como você falou, você dá objetivos claros para as pessoas. Ter um objetivo claro que a pessoa sabe, ó, até o final do percurso, eu tenho que gerar isso, isso e isso. Isso já permite que a pessoa trace estratégias e ela comece a se preparar para como que ela vai vencer aquela estratégia. Isso já é um passo legal. A gente, às vezes, dependendo da maturidade da pessoa, já tem isso inerente e outros não, vão, né, com a maré. Mas essa questão de você ter os objetivos e dar um roadmap do que a pessoa deve alcançar, o que ela pode alcançar, isso ajuda bastante a pessoa a entender o processo formativo e internalizar o que aquilo pode gerar de valor para ela. A questão do feedback é outro elemento muito interessante e que a gente tem isso em tudo da nossa vida, né? Quanto mais feedback a gente tem, mais dados a gente tem para tomar decisão, para fazer mudanças, para escolher o caminho que a gente vai tomar. E esses foram os principais feedbacks positivos que nós tivemos dos participantes desses estudos. Alunos falando assim, ó, os pontos ali eu nem ligava tanto para a competição, mas eu ter uma visão geral de como que eu tinha que executar o projeto me permitiu traçar estratégias. Outros falavam assim, ó, eu só queria tirar pelo menos os 60%. Então, eu, no mínimo, tive que olhar tudo que tinha para fazer e escolher ali as tarefas, analisar as tarefas que me levariam até lá. Então, o cara, pelo menos, teve que refletir sobre aquilo que ele estava fazendo. Isso já era muito positivo. A outra questão era o feedback, que muitos alunos tinham um receio de interagir com o professor, com o monitor da disciplina. E ali você ter sistematicamente um mecanismo para você gerar esse feedback, quebrava esse gelo, aproximava mais as partes. E condicionava ele sabendo, não, então toda vez que eu vou lá com ele, mesmo que estiver errado, é porque ele quer me dar uma dica construtiva para como eu posso melhorar. Isso eu vou poder fazer uma reengenharia do que eu estou trabalhando para melhorar o meu produto. Isso foram os principais feedbacks positivos, assim. Então, competição para muitos alunos era completamente secundário. O prêmio era completamente secundário, mas o processo, o caminho, o que eles iam percebendo que foi bastante benéfico, né? Teve bastante valor para esses participantes. Bom, Maurício, a conversa foi muito boa, mas para a gente encerrar, eu queria que você respondesse qual é o futuro da gamificação no ensino
E como as empresas podem utilizar essa metodologia para criar uma cultura interna de compartilhamento de conteúdo? Então, a gamificação, ela está cada vez mais presente, até porque os sistemas de informação em geral estão cada vez mais presentes na nossa vida. Você vê em vários lugares essa metrificação das nossas atividades. Então, com essa metrificação, é cada vez mais fácil você criar esses esquemas de gamificação. Então, a gente tem ali, por exemplo, dentro da educação, a questão de Learning Analytics, né? Que é você fazer aquela mineração de informação, extrair dados sobre particularidades do processo, do percurso de aprendizado dos alunos. Isso já gera métricas que podem ser diretamente imputadas em um sistema gamificado para que o aluno consiga ter visão, transparência sobre aquilo que ele está percorrendo ou não. Da mesma forma, nas empresas, a gente tem cada vez mais a utilização de ferramentas para apoiar qualquer tipo de atividade. Dentro da engenharia de software é mais presente ainda, né? Então, a gente tem cada vez mais presente nas empresas práticas de gerência de configuração bem definidas, usando sistemas de controle de versão que geram dados sobre como as pessoas estão trabalhando, ferramentas de gestão dos projetos, tendo a metrificação de como é que está o andamento do projeto, quem está contribuindo com o quê, a questão das técnicas de DevOps que estão em alta agora, onde você consegue ver ali todo o pipeline de desenvolvimento até a ponta, né, até o ambiente de produção, e aí você consegue ver, metrificar como é que os seus colaboradores estão contribuindo ali para a eficiência, para a produtividade do seu projeto. Então, todas essas questões levam a gente a ter cada vez mais dados que contribuem para você imputar nesses sistemas gamificados. Você criar gamificação em cima desses dados, cada vez mais objetivos e menos subjetivos. Então, a gamificação, ela veio aí com uma crescente, né? De 2010 para cá, é exponencial a quantidade de trabalhos que você vê usando isso, até nas próprias aplicativos que você usa no dia a dia, muitos deles já têm um pouco dessa ideia de gamificação, essas lojas digitais onde você vai acumulando pontos, onde você vai ganhando benefícios, tendo níveis ali, que conforme você mais compra, você aumenta níveis que lhe habilitam novos recursos. Isso são tudo reflexos dessa popularização cada vez maior da gamificação e da facilidade de você gerar dados para você poder metrificar e criar sistemas gamificados, né? Nas empresas, eu acho que vai muito além da questão da gestão de conhecimento. É mais uma questão de produtividade, eficiência e etc. É criar um ambiente de melhoria contínua. Esse é o principal potencial para as empresas utilizarem isso. Só que, claro, com muita responsabilidade para evitar justamente a geração de novos tipos de conflitos internos dentro das empresas, ambientes competitivos em demasia. A gente já tem uma competição natural do mercado de trabalho e que gera ansiedade, gera alguns sentimentos adversos nos colaboradores. Então, o grande desafio é justamente utilizar essas técnicas de gamificação de forma a você mapear e melhorar o ambiente da empresa, só que sem trazer esses sentimentos, aumentar a ansiedade das pessoas, fazer com que elas queiram cada vez mais competir entre si só pelo fato de competir, né? Então, esse é o grande desafio. Mas a gamificação, ela pode sim ser utilizada como uma ferramenta para complementar processos. Então, ela não pode ser protagonista. A gamificação, ela tem que ser sempre um complemento, uma estratégia que você pode maximizar efeitos. Muito bem, Maurício. Realmente, eu fico muito feliz de ter apresentado essa metodologia para os nossos ouvintes. Foi um episódio muito bom e eu queria agradecer a tua presença aqui com a gente para explicar um pouco mais sobre o método. Eu acredito que os meus companheiros também queiram se despedir. Bom, Maurício, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que tua agenda está super corrida e é sempre muito bacana conversar aí com colegas de trabalho, né? Investigam aí
e lida com vários perrengues na engenharia de software, que gamificação é algo muito interessante, a gente tem que se apropriar desses princípios que você apresentou aqui, seja no ensino, seja para trazer uma forma diferente, né, de treinar colaboradores dentro das empresas. A gente sabe que o software passa na mão de pessoas, e essas pessoas precisam ter cada vez mais as suas habilidades ali polidas, né, treinadas ali para trazer um maior rendimento, maior produtividade, mas tudo com muita cautela, né, como você já comentou aí, sobre esses sentimentos adversos que podem não ser aliados, né, nessa produtividade. Então, muito obrigado, Maurício, pela tua participação. Espero revê-lo em breve aí em outros episódios. Também queria agradecer ao Maurício pela participação dele hoje aqui no Facompcast. É muito bacana ver sobre como a gamificação pode ser aplicada na nossa área de computação, engenharia de software, quais os resultados incríveis que ela pode trazer. E isso é tudo, pessoal. Eu vejo vocês daqui a 2 semanas em um novo episódio do Facompcast. Até lá! E este foi mais um episódio do Facompcast, o podcast da Faculdade de Computação da UFPA. Vejo vocês no próximo episódio do Facompcast.